pessoal, aqui é o Pedro falando agora e para a primeira parte dessa atividade do nosso projeto, vamos ter que explicar alguns conceitos do algoritmo que escolhemos, que no nosso caso é o algoritmo de Rabin-Karp. Então, eu vou começar respondendo as duas primeiras perguntas que são propostas no problema, que são o problema que o algoritmo resolve. Então, nesse algoritmo de Rabin-Karp, ele é um algoritmo que ele busca padrões dentro dos textos. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Mas o que ele recebe? Quais são as suas entradas? Ele vai receber um texto, que é o nosso texto de exemplo, e ele vai receber um padrão, que vai ser o padrão que a gente vai querer encontrar dentro desse texto. E o que ele vai retornar? Ele vai retornar um índice em que o padrão foi encortado no texto. Então eu vou dar esse exemplo aqui que eu coloquei bem simples, tipo, só para entender melhor e contextualizar para saber o que está acontecendo. Então, as entradas, como eu disse em cima, é um texto e um padrão. E aí o texto que eu escolhi foi basicamente, tipo, esse é um exemplo de texto. E o padrão que eu escolhi foi exemplo. Então, como a gente, tipo, aqui mesmo a gente pode ler, a gente consegue ver que tem a palavra exemplo aqui dentro dessa frase, que é do texto. Então, o padrão é sim encontrado dentro desse texto. E a saída que ele vai dar é que o padrão foi encontrado no índice 10. Então, basta a gente vir aqui e, tipo, aqui fica bem claro que está no índice 10 o padrão que foi encontrado. Porém, esse algoritmo ele é muito poderoso e ele pode encontrar padrões dentro de textos muito grandes que tipo, a gente não consegue ter um contato visual tão rápido que o acontece. E exemplos relevantes de aplicações são, tipo, para a gente que faz engenharia da computação, a gente usa bastante esse algoritmo, porque ele é utilizado em buscas em editores de texto. Por exemplo, se você quer procurar uma palavra que você usou ou alguma função, é tipo o famoso Command F que a gente dá para ver se a gente consegue encontrar essa palavra. O exemplo são os VS Code, que muita gente usa, o Sublime, tipo, todos os editores de texto em geral, eu coloquei só alguns exemplos aqui. Coloquei o Microsoft Word, que é o que eu estou usando para usar esse texto, e a gente pode fazer um exemplo agora. Então, se eu aperto o Command F, eu vou procurar a palavra que eu escrevi no texto mesmo, que é exemplo. E ele acha, inclusive eu escrevi mais vezes exemplo aqui, mas ele acha aqui exatamente onde eu procurei. E em outro lugar que eles usam também são em browsers, tipo, muita gente usa, é a mesma funcionalidade também nos browsers, quando você está numa página da web e você quer procurar por uma palavra específica, você dá o Command F também e você consegue achar a palavra muito fácil, que a gente pode fazer um teste aqui agora também. Então, peguei esse aqui que eu estava usando para estudar o algoritmo. Vamos procurar a palavra busca, que eu já li aqui. Busca. Aí você digita busca e ele já aparece tipo, em vários lugares em que a palavra busca é encontrada. Ah, e só outro parêntese aqui, ele, tipo, aqui nessa frase que usamos pro exemplo, ele encontra apenas uma vez. Então ele vai colocar que tipo, foi encontrado no índice 10. Mas se a palavra repetir mais vezes, o output aqui gerado, em vez de ele encontrar apenas no índice 10, ele vai colocar tipo, as outras vezes que foram encontradas. Então, agora que explicaram um pouco do porquê que se usa esse algoritmo, né, para achar um padrão dentro de um texto maior, vou explicar um pouquinho de como ele funciona. Basicamente, ele vai pegar um padrão que você quer encontrar no texto, com tamanho X, por exemplo, e vai andando trechos desse texto com esse tamanho. Ele vai percorrer por tudo, vai pegar o código hash de cada um desses pedaços de texto e comparar com o hash do padrão que você está procurando. Aí, basicamente, a soma dos códigos de todas as letras e comparar. Mas o grande problema nisso é que tem muitos casos que pode dar igual o código racha, mas o trecho não ser exatamente igual. Então, o que ele faz para isso? Ele vai fazer uma conta, vamos supor, com uma string de tamanho 4, procurando no texto. Então, ele vai pegar os quatro valores das letras e multiplicar por uma potência de 10. Então, 1 a 10 a terceira, aí o segundo 10 a segunda, 10 a primeira e 10 a elevado a zero. Isso acaba evitando os erros, mas para economizar um pouquinho, além de fazer isso, ele vai reutilizar o código do trecho passado do texto e vai simplesmente fazer uma conta para tirar essa letra que está saindo e adicionar o código da letra nova que está entrando para economizar. Isso acaba ajudando um pouquinho no tempo que ele leva. Bom, complementando um pouquinho o que o Michel e o Pedro acabaram de falar,
Esse algoritmo aqui, ele geralmente faz uso do rolling hash por uma questão de eficiência. A ideia do rolling hash é que nem o Michel falou, você pega cada uma das letrinhas aqui do seu pattern, né, do seu padrão, e você converte elas em ASCII. E a ideia é que, em vez de comparar de um jeito ingênuo, cada uma dessas comparações dessa letra com essa letra com essa letra, e parar assim que você encontrasse um erro, e fazer isso para a próxima, enfim, quer dar um alto tempo de execução, você procura uma hash representando aqui cada um desses elementos da ASCII. Então, em vez de procurar de um em um elemento aqui, o padrão, você vai e procura, por exemplo, de 4 em 4, que é representado aqui na parte da complexidade quando você está fazendo primeiro a hash da string, né? Então, da substring que você está procurando, nesse padrão aqui. Então, seria uma complexidade OM, para converter cada uma dessas letras no ASCII. E aí depois você vai transformar, você vai fazer a hash do tamanho da string procurada em todo o texto. Então, é que nem eu falei, por estar usando o rolling hash, você vai, em vez de procurar de uma em uma substring aqui no texto, você consegue procurar de 4 em 4. Seria a complexidade aqui, né? E aí o número de comparações que vai ser feito vai ser um para cada string com o tamanho de m, que nem eu comentei. Considerando R matches, que seria tipo o número de substrings que seriam encontradas, né, no texto aqui, no seu texto, você teria uma complexidade O AMN, que seria o pior caso, mas ao mesmo tempo que o caso mais comum, na verdade, seria o de O AN mais M, em que você não teria, na verdade, todas as letras igual a toda a substring que está sendo procurada. Então, se você tivesse um padrão e você procurasse A, isso aqui seria o pior caso possível, em que ele ia ter que procurar em cada uma dessas e ia acabar virando esse OMN que eu comentei. Esse padrão aqui, esse algoritmo, ele é muito utilizado porque ele é muito fácil de implementar. Ele é usado, que nem o Pedro comentou, em busca em texto, principalmente para plágio, né, em que você vê o número de hashes que estão batendo ali. Geralmente eles usam com outro algoritmo junto, enfim. Mas essa é a ideia. Ao mesmo tempo, ele não é tão utilizado quando você quer procurar muitos padrões diferentes, justamente por essa complexidade de ONM que pode acontecer.